Glória a Deus, amém? Vamos orar ao Senhor. Deus amado, Deus querido Pai, em nome de Jesus. Maranata, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós cremos, Senhor, como igreja, que o Senhor virá, soberano e em poder o Senhor virá. Nós cremos que o seu governo virá juntamente com o Senhor. E nós cremos que o Senhor trará consigo a recompensa para todos aqueles que creem no Senhor e permanecerem no Senhor. Deus, nesse momento nós vamos partir para o ministério da palavra. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, enquanto a palavra estiver sendo ministrada, que pessoas que entraram aqui cativas sejam libertas pelo poder do nome de Jesus. Deus amado, enquanto a palavra estiver sendo ministrada, famílias aqui sejam transformadas pelo poder do nome de Jesus. Enquanto a palavra estiver sendo ministrada, milagres aconteçam no meio do seu povo. Pai, eu profetizo, Pai, pessoas que entraram aqui enfermas, que no meio da palavra serão curadas pelo poder do nome de Jesus. Deus, no nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais essa noite, nos dá visões espirituais. Deus, eu me coloco em tuas mãos, Espírito Santo, não deixa eu atrapalhar nada daquilo que o Senhor tem para fazer essa noite. Senhor, eu só estou aqui para ser um porta-voz daquilo que o Senhor tem para falar. Enquanto eu estiver aqui como instrumento do Senhor, Espírito Santo se move nesse lugar. Eu profetizo gente sendo batizada com o Espírito Santo no meio da palavra, gente sendo cheia do Espírito Santo, a tua igreja sendo avivada no meio da palavra. Oh Deus, derrama fogo sobre esse lugar essa noite, ministra aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus, amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Você pode se assentar, amém? Vamos lá, queridos, deixa eu só dar uma introdução à mensagem essa noite. A graça e paz a todos, amém? Eu acredito que a maioria das pessoas eu cumprimentei pessoalmente, mas aqueles que chegaram um pouquinho mais tarde, se eu não cumprimentei você, a graça e a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse lugar, amém? Esse lugar é a casa do nosso Pai, fica à vontade entre nós, amém? Bom, Hebreus capítulo 10, verso 3, a palavra do Senhor diz que o justo pela sua fé viverá, amém? Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento daqueles que esperam e a prova das coisas que se não veem. 2 Coríntios 5:7 diz que, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 4:18 diz, portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver com a nossa vista. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Amém? Então esse olhar é um olhar espiritual. Amém? Bom, o tema da mensagem essa noite é vivendo debaixo de uma visão espiritual. Amém? Está aí o tema, vivendo debaixo de uma visão espiritual. E Hebreus 10:3 fala que o justo pela sua fé verá. Quem aqui é justo? Deixa eu explicar para você o que é ser justo. A Bíblia diz que você é justo, não pelas suas obras, mas você foi justificado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, amém? Então vou perguntar de novo, quem aqui já entregou a sua vida a Jesus, foi justificado por Ele e hoje é justo? Amém? Então somos justificados por Cristo. A Bíblia diz que nós viveríamos pela fé. Como eu disse, Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. Então, irmão, o que a palavra do Senhor está dizendo é que nós vamos viver não pelo poder da nossa vista,
mas nós vamos viver pelo poder de uma visão espiritual. É a prova das coisas que se esperam, é o firme fundamento daquilo que não se vê. Você, querido, não pode viver segundo as circunstâncias, segundo a realidade das circunstâncias, mas você tem que viver pelas verdades espirituais. Amém? E 2 Coríntios 5,7 vai falar sobre isso, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Vivemos por aquilo que só os nossos olhos espirituais podem enxergar. Vivemos por aquilo que a palavra do Senhor nos faz enxergar. E 2 Coríntios 4,18 ele vai dizer, portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver com a nossa vista. Em vez disso, fixamos o olhar espiritual naquilo que não se pode ver com os olhos carnais. Amém? Então até aí. Então Deus não quer que você viva pelo poder da vista, mas pelo poder de uma visão espiritual. Amém? Deus não quer que você viva pela realidade da circunstância, mas Deus quer que você viva pelas verdades espirituais. Amém? Beleza? Deixa eu traçar um pano de fundo para que a gente possa entrar em Apocalipse capítulo 4, que é a mensagem dessa noite. Amém? Deixa eu pintar um pano de fundo de como estava a situação nesse momento em que João recebe essa revelação. Amém? Em 63 depois de Cristo, alguns aqui sabem, talvez outros não saibam. Em 63 depois de Cristo, Nero coloca fogo em Roma. E as cidades de Roma são consumidas pelo fogo. Só uma cidade não foi consumida, só um lugar não foi consumido. Quem morava nesse lugar? Quem eram as pessoas que moravam nesse lugar que não foi consumido pelo fogo? Os cristãos. O fogo consumiu Roma, mas o local onde os cristãos moravam não foi consumido pelo fogo. Deus não permitiu. Amém? Ainda que esse mundo seja consumido pelo fogo, eu quero profetizar essa noite que a sua habitação, a sua casa e a sua família não vai ser consumida pelo fogo desse mundo. Amém? Amém. O que Nero fez? Nero coloca a culpa em quem? Nos cristãos. Foram eles que colocaram fogo em Roma. Então Nero começa uma terrível perseguição contra a igreja. Nero naquele momento pendura os crentes nos postes de Roma, taca óleo neles e taca fogo. Quem é que assistiu agora esse filme que está dando agora? Como é que é o nome? Gladiador. Eu acho que mostra um pouquinho disso daí. E ele taca fogo nos crentes, famílias, pegando fogo e glorificando ao Senhor Jesus. Ele coloca os cristãos nas ruas e solta as bestas feras para que comessem eles. Uma perseguição terrível que Nero faz à igreja. Em 69 depois de Cristo, Vespasiano, um general romano, faz o cerco contra Jerusalém, porque os judeus se revoltaram contra Roma, contra os impostos de Roma, contra o governo, o senhorio de Roma. E em 69 depois de Cristo, o general romano Vespasiano, ele cerca Roma e começa a guerrear contra os judeus que haviam se revoltado contra Roma, com 23 mil homens. Em 70 depois de Cristo, Vespasiano volta para Roma e seu filho Tito avança com 60 mil soldados contra Jerusalém. E no ano 70 depois de Cristo, ele invade Jerusalém, ele saqueia o templo de Jerusalém, ele destrói o templo de Jerusalém, ele destrói a cidade de Jerusalém. Os historiadores dizem que eles matam mais ou menos 1.100.000 pessoas em Jerusalém. Judeus e muitos cristãos são mortos nessa guerra. Eles aprisionam mais de 50 mil pessoas. Nesse momento, 70 depois de Cristo, foi quando o Coliseu ficou pronto. E muitos dos imperadores naquela época mataram muitos dos cristãos no Coliseu. No ano 81 depois de Cristo, Tito Flávio Domiciano ascende ao Império Romano. Ele agora é o novo imperador romano e ele se auto-intitula Senhor e Deus. E agora toda adoração deveria ser focada nele, só poderia adorar a Tito Flávio Domiciano. E ele
começa uma perseguição contra a igreja, porque a igreja continua adorando só a Deus, amém? Só continua adorando ao Senhor Jesus. Ele começa uma perseguição, ele vai ser o segundo Nero, ele vai fazer as mesmas coisas que Nero, ele vai pendurar os cristãos também nos postes de Roma, e vai tacar fogo nos cristãos, e eles morrem glorificando a Deus. Naquela época o Coliseu já estava pronto, então ele colocava os cristãos ali dentro do Coliseu, e uma família inteira sendo trucidada por leões. Imagina, querido, entra dentro da história, imagina a sua família lá dentro. Você permaneceria fiel a esse Deus? Você continuaria confessando só Jesus como seu Salvador, glorificando só Jesus como seu Senhor? Aquelas famílias faziam isso, e quando eles eram comidos pelos leões, glorificando a Deus, o que acontecia? As pessoas que estavam assistindo se convertiam ao Senhor. O que Flávio Domiciano fez? A gente não está conseguindo vencer esse povo. O que vamos fazer? Vamos tirar o cabeça dessa religião, vamos remover, vamos exilar. Ele acreditava que o cabeça, o líder daquela religião, era o único apóstolo vivo. O nome desse apóstolo é apóstolo João. Em 81 depois de Cristo, querido, todos os apóstolos já haviam sido martirizados, todos eles já haviam sido mortos por causa de Jesus Cristo, e mortes terríveis. O apóstolo João é o único que permanece vivo nesse momento. Obrigado, querido. Oh, glória a Deus. Amém. Ele é o único que permanece vivo. Então Flávio Domiciano, entre 81, entre 94 depois de Cristo, 92, 90, dentro desses anos aí, ele exila o apóstolo João na ilha de Patmos, um lugar terrível, uma terra árida, um lugar de minas, trabalhos forçados, isolamento, solidão, e João é lançado naquele lugar. E é naquele lugar que o nosso Senhor Jesus dá a ele a visão do Apocalipse, a revelação dos últimos tempos. Amém? Debaixo de uma perseguição, ele preso, a igreja sendo perseguida, terrivelmente, uma igreja que está desanimando, uma igreja que está se entristecendo, alguns pensando em voltar atrás, por causa do ardor da perseguição. É com esse pano de fundo que eu quero ministrar na sua vida essa noite. Eu quero que Deus fale ao teu coração. Apocalipse, capítulo de número 4. A palavra do Senhor diz assim. João diz assim: depois dessas coisas, eu olhei para o alto, e eu vi uma porta aberta no céu. E a primeira voz que falara comigo, voz de trombeta, dizendo: sobe aqui, e eu vou mostrar para você as coisas que depois dessas hão de acontecer. Meus amados irmãos, imediatamente eu fui arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado sobre o trono era, na sua aparência, semelhante à pedra de jaspe e sardônia, e o arco celeste estava ao redor do trono, e ele era, na sua aparência, semelhante à esmeralda. Haviam, Vitória, 24 tronos ao redor do trono. E João diz assim: eu vi 24 anciões vestidos de branco, assentados sobre o trono, e todos eles tinham coroas de ouro em suas cabeças. Do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono
ardiam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Eu vi diante do trono o mar como de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro animal, meu amigo Paulo Arnaldo, era semelhante a um leão. O segundo animal era semelhante a um novilho. O terceiro animal era, Diego, semelhante ao rosto de um homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Todos eles, Bira, tinham per si 6 asas. E estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. E não descansavam, Mary, nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Glória a Deus. Quando os 4 animais davam honra, glória e ações de graça àquele que estava sentado sobre o trono e que vive para todo sempre, os 24 anciões se dobravam diante daquele que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és de receber honra e glória e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criados. Você pode glorificar a Deus. Esse Deus é digno de honra, glória e louvor saindo da sua boca essa noite. Você pode dizer: toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder seja dado àquele que está sentado sobre o trono e que vive para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. João começa dizendo assim, depois dessas coisas. Ele está no capítulo 4, por que ele está dizendo depois dessas coisas? Porque no capítulo 1, se eu não me engano, no verso 9, agora não me lembro, ele diz assim, ele diz assim, deixa eu me lembrar, me lembrei. No dia do Senhor, ele está em Pátimos, ele está dizendo: no dia do Senhor, os teólogos acreditam que era no sábado, outros teólogos falam que é o domingo, mas os teólogos não chegaram à conclusão de verdade o que é. Pastor, o que o senhor acha? Eu não acho nada, é uma dessas coisas, eu não sei. Ele diz: no dia do Senhor, eu ouvi por detrás de mim uma voz como de trombeta, me dizendo: eu sou o primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve num livro e envia as 7 igrejas que estão na Ásia, a saber, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele não é bobo, ele é curioso, ele quer mais de Deus. É como eu sou assim, eu sou curioso, eu quero aprender mais, eu quero mais de Deus. E a Bíblia diz que ele não se contentou em ouvi-lo, e a Bíblia diz que ele virou para ver quem falava com ele. E quando ele virou, ele viu 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Ele diz: os olhos dele, ele estava vestido de branco, o cabelo dele era branco como a neve, os olhos dele são como chamas de fogo, em seu peito ele tem um cinturão de ouro, os seus pés são como latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, o seu rosto é como berilo, como o sol do meio-dia, e da sua boca sai uma fina espada afiada de 2 gumes, diz que a voz dele é como voz de trombeta, como voz de muitas águas. Ele tem a visão do Cristo glorificado. Meu Deus,
Que visão maravilhosa, que visão tremenda, enxergar e ver com os olhos espirituais o Cristo glorificado, e esse Cristo diz para ele: ei, eu estou vivo, eu fui morto, mas avisa para a minha igreja que está sendo perseguida, que está sendo maltratada, que eu estou vivo, eu ressuscitei, eu vivo para todos sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno em minhas mãos. Glória a Deus. Primeira coisa que Deus quer falar contigo. Pretensão, Deus já está falando contigo, amém? Às vezes, está aqui diácono Paulo Arnaldo, nós fomos diáconos juntos no Ministério Vida em Cristo, lá em Guadalupe. A gente viveu tantas experiências com Deus, meu Deus, encontros com Deus para mais de 100 pessoas, a glória de Deus sendo derramada naquele lugar, vidas sendo transformadas, bandidos chegando diante de nós, ajoelhando, falando assim: meu Deus, ora por mim, eu matei muita gente, meu Deus. Arrependidos, um avivamento tremendo, experimentamos coisas maravilhosas. Lembra disso? Quantas experiências com Deus você já teve? Quantas experiências maravilhosas com Deus você já teve? E eu parto aqui para esse entendimento, porque ele diz assim: depois dessas coisas eu olhei para o alto e vi. Primeira coisa que eu quero pensar é o seguinte: ele olhou para o alto. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Presbítero Sandro, o homem que já tinha tido isso, ele viu Jesus Cristo homem, ele viu as maravilhas de Jesus, ele viu os milagres de Jesus. Depois ele foi instrumento dos milagres de Jesus em Atos dos Apóstolos. Agora ele tem a visão do Cristo glorificado, de que vive para todos sempre. Esse Cristo fala com ele, que experiências maravilhosas que ele tem. E eu olho a atitude dele depois disso. Ele olha para o alto, como quem diz: eu quero mais, tem mais. É como aquele louvor que diz: mais de de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos aleluia! Mais de ti, Senhor, mais de ti, Senhor, e menos de mim, mais de ti. Fica aí. Ei, tem mais, irmão, tem mais. Tem pessoas amigos nossos, que estão vivendo até hoje daquelas experiências que tivemos lá no passado. Eu não. Quando aquele tempo acabou, eu falei: Deus, mais de ti, eu quero mais de ti. Eu olhei para o alto, enquanto todos estavam entristecidos por tudo que havia acontecido naquele lugar, eu levantei a minha cabeça, eu falei: Senhor, apesar das circunstâncias que nós estamos vivendo, eu creio que tem mais de ti para mim, para minha família. Eu quero mais do Senhor. Tem muito mais, irmão. Esse homem teve experiências maravilhosas. Ele falou assim: eu quero mais, eu quero viver mais experiências. Então a Bíblia diz que ele olha para o alto, para onde você está olhando, para onde está a sua expectativa, para onde está a sua perspectiva. Talvez você está vivendo de um tempo glorioso, um tempo maravilhoso que ficou no passado. Deixa eu dizer o que Deus diz para você essa noite: não atente às coisas passadas e não considere as coisas antigas, porque eis que estou fazendo algo novo no teu meio. Estou fazendo algo novo agora, e você não consegue perceber aquilo que eu estou fazendo, porque
Porque você fica olhando para a glória do passado. Ei, tem uma glória para o presente e uma glória muito maior para o futuro. Aleluias. Ele diz assim: vi. Eu olhei para o alto e vi. O que João viu? A primeira coisa que ele vê é uma porta aberta no céu. E uma voz que como de trombeta, vindo dela. Pastor, que porta é essa? Em João 10:7, a Bíblia diz assim: em verdade lhes digo, Jesus falando, eu sou a porta das ovelhas. Pastor Wagner, que porta é essa que ele viu? Aberta no céu. João 10:9, Jesus disse, eu sou a porta. Quem por mim entrar será salvo, entrará e encontrará pastagens. Pastor, que porta é essa que estava aberta no céu? João 14:6, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você vai compreender esse texto de maneira diferente hoje, e você vai ver a porta aqui. Quando Jesus disse para os judeus ficaram revoltados. Quando ele disse assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eles ficaram revoltados. Por quê, pastor? Porque Jesus estava dizendo assim, eu sou o caminho. Você sabia que existia uma porta no átrio? Quando você fala do tabernáculo, tinham 3 portas: porta do átrio, porta do santo lugar e porta do santo dos santos. Quando Jesus disse assim, presbítero Sandro, eu sou o caminho, sabe o que os judeus estavam entendendo? Eu sou a porta do átrio. Quando ele diz eu sou a verdade, ele diz assim, ele está dizendo para eles assim, eu sou a porta do santo lugar, porque o nome da porta do santo lugar era verdade. Quando ele diz assim, eu sou a vida, ele diz assim, eu sou a porta do santo dos santos. Ei, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você pode glorificar a Deus por causa disso, meu irmão. Palavra dessa, glorifica, exalta o Senhor. João entrou no céu dos céus, na presença do Pai. Por onde? Pela porta das ovelhas. Quem é a porta? Jesus Cristo. A primeira voz que falaram comigo, voz de trombeta, de quem era essa voz? Do Jesus glorificado. Quem João viu? João viu um trono entronizado no céu. João viu um trono posto no céu. Jesus estava dizendo para João, João, eis aqui no céu um trono que está acima de todos os tronos da terra, que é mais poderoso que todos os governos da terra juntos. Ei, João, o futuro do universo não está sendo traçado e decidido pela ONU, pela OTAN, ou mesmo pelo G20. O futuro do universo já foi traçado e decidido a partir do trono que está entronizado e que está posto no céu. Aleluia. É a partir desse trono que todos os outros tronos são sustentados. Todos os outros governos são sustentados a partir desse trono, inclusive o sol e a lua. Que é isso, pastor? O senhor está dizendo que o sol exerce um governo? A lua exerce um governo? Eles exercem um governo. E tanto a lua como o sol são sustentados pelo trono que está entronizado nos céus. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa. Fez separação entre a luz e as trevas. A luz chamou dia, as trevas chamou noite. E criou 2 luminares. Um para governar o dia, e outro para governar a noite. Entenda uma coisa. Todos os governos da terra estão debaixo do governo daquele que está sentado sobre o trono. Ei, Tito, Flávio, Domiciano, João, igreja,
não vai fazer nada que esse trono não permita que ele faça. Se ele está fazendo, ainda que perseguindo a igreja, é porque Deus está permitindo. O que João viu? João viu um assentado sobre o trono. Pastor, quem é esse que está assentado sobre o trono? Se ele está assentado sobre o trono, ele é rei. Amém? Pastor, quem é esse que está sentado sobre o trono? Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Rei dos Reis. Pastor, quem é esse que está sentado sobre o trono? Vamos voltar um pouquinho em Isaías 53. Isaías 53? Não, Isaías 6. Quando Isaías diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Pastor, quem é esse que está sentado sobre o trono? Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da sua vida. Pastor, quem é esse que está sentado sobre o trono? Isaías fala que Ele é o Senhor dos exércitos. Ele governa sobre os exércitos celestiais. Ele é o Todo-Poderoso. Lembra quando Pedro arrancou a orelha do soldado, Jesus colocou de novo. O que Jesus falou com Pedro? Pedro, se eu quisesse, eu clamava ao meu Pai, e Ele enviaria o quê? Uma milícia de anjos para me salvar. O teu Deus é o Senhor dos exércitos. Ei, a Bíblia diz que Ele é na sua aparência semelhante à pedra de jaspe, amém? A pedra de jaspe é branca, significando o quê? A santidade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse rei que está sentado sobre o trono, que é Senhor, que é o Senhor dos exércitos, Ele é santo, santo, santo. Eu vou falar de novo. Acho que você está recebendo essa palavra, amém? Eu estou aqui sozinho. Tem alguém comigo aqui? Tem alguém comigo aqui? Ele é santo, santo e santo. Glória a Deus. Ele é santo. Agora, Ele também é justo. Porque Ele diz assim: Ele é semelhante à pedra de jaspe branca e sardônia vermelha. O vermelho que representa o sangue de Jesus, que representa a justiça de Deus, a graça de Deus sendo derramada sobre as nossas vidas. Foi com o sangue dele que Ele nos justificou. E você pode dizer assim: eu sou justo, porque Ele me justificou. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu por eles. Ei, meus amados irmãos, Ele é santo e Ele é justo. Ah, meus amados irmãos, a Bíblia diz que Ele é o Todo-Poderoso. Aquele que está sentado sobre o trono, Ele é todo-poderoso. Ele é digno de glória, de honra, de ações de graça e digno de poder. Ele é digno de que você com a sua vida glorifique a Ele. Ele é digno de que você com a sua vida honre a Ele. Ele é digno de que você com a sua vida renda graças a Ele. Ele é digno de que você com a sua vida, com toda a sua força, sirva a Ele. Aleluia. Ele é o que vive para todo sempre. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja está desesperada por causa da política. A igreja se envolveu com a política de uma maneira, colocou políticos em cima do púlpito, como senhores e salvadores, como esperança, como mitos. Deixa eu dizer uma coisa para você: não tenha medo desse tempo. A Bíblia, quando fala desse tempo, sabe o que a Bíblia diz? Quando chegar esse tempo, vos alegre,
fiquem alegres, porque é chegada a vossa redenção. Ei, Maranata, Maranata, está próximo a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Deixa eu dizer uma coisa para você: aquele que está sentado sobre o trono, ele vive para todo sempre, amém? Ele é aquele que vive para todo sempre. Todos os governantes, todos os poderosos governantes e reis que já passaram pela terra, todos eles estão mortos, amém? Todos estão mortos, mas aquele que está sentado no trono do céu, ele vive para todo sempre. O teu Deus vive para todo sempre. Deixa eu avançar. Ele viu 24 tronos e 24 anciões sobre esses tronos, amém? 24 tronos e 24 anciões sobre esses tronos. Pastor Wagner, o que esses tronos representam? Governo. O governo maior emana do trono onde está o Senhor assentado, mas esses 24 tronos também governam. Quem são esses? Alguns teólogos creem que esses 24 anciões são, quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que algumas pessoas ressuscitaram juntamente com ele, está lá na Bíblia, e muitos judeus viram essas pessoas ressuscitadas. Alguns teólogos creem que esses 24 anciões são 24 pessoas que ressuscitaram junto com Jesus, e hoje se assentam nesses 24 tronos. Alguns teólogos creem que não, esses 24 que estão sentados nesse trono seriam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. É a união mística da nação de Israel com os gentios. Eu gostaria que, deixa eu ver aqui, Efésios 2,14, pode abrir Efésios 2,14 para mim, por favor, rapidamente. Efésios 2,14, olha o que Efésios 2,14 diz: pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a barreira e o muro de inimizade. Ei, quando Deus olha, Deus não olha só a nação de Israel, porque de ambos os povos Ele fez um. Quando Ele olha para nós, Ele olha a nação de Israel e os gentios, e num corpo Ele fez um. Que corpo é esse? A igreja do Senhor. Dos dois povos Ele fez um e constituiu o seu corpo, a igreja de Cristo. Pastor, o que esses 24, sendo eles os 24 anciões, sendo eles esses 24 anciões, sendo essas pessoas que ressuscitaram, sendo eles serem as 12 tribos de Israel, os 12 patriarcas de Israel e os 12 apóstolos, o que eles representam? Eles representam a igreja do Senhor. Pastor, me prova isso na Bíblia, e eu vou te provar na palavra do Senhor. Por que eu creio que é a igreja? Primeiro, porque eles estão vestidos de branco. Apocalipse 19:8, coloca aí para mim. Apocalipse 19:8, olha o que está escrito: para vestir-se, isso aqui é as bodas do Cordeiro, amém? E João vê uma multidão naquele lugar. Quando João olha nas bodas do Cordeiro, as bodas do Cordeiro é o casamento de Cristo com a igreja, amém? E ele vê a mim e a você lá, amém? E olha o que ele diz: para vestir-se foi-lhe dado um linho fino, brilhante e puro. Ora, o linho são os atos de justiça dos santos. Esse linho é branco, e a Bíblia diz que aqueles que estão assentados sobre o trono, eles estão com vestes brancas, representando a igreja do Senhor. Pastor, mas eu sou cheio de pecado. Mas você foi justificado, foi limpo pelo sangue de Jesus. Pastor, por que o senhor crê que é a igreja? Coloca aí 2 Timóteo 4:8. Olha por que eu creio que é a igreja. 2 Timóteo 4:8. Olha o que Paulo vai falar a Timóteo. Agora, Timóteo, está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Quem aqui ama a vinda do Senhor Jesus? Há uma coroa de justiça preparada para você. Vamos lá, Tiago 1:12, coloca aí.
Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quem aqui tem perseverado, amém? Abra aí, Apocalipse 2,10. Apocalipse 2,10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer, igreja. Eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão, para que sejam provados, e vocês passarão por perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e darei a você a coroa da vida. Meu Deus do céu. Ei, olha isso. 1 Pedro 5,4. Olha o que Pedro vai dizer, 1 Pedro 5,4. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Pode glorificar a Deus por causa disso. Coroa. Quem usa coroa é rei. Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 2. João diz assim: graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e virá, e da dos 7 Espíritos de Deus que estão diante do seu trono, e de Jesus, sua fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, aquele que nos amou e com seu sangue nos lavou e nos purificou de todos os nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre, amém. Olha aqui, João está dizendo em Apocalipse capítulo 1, que Ele fez de mim e você reis. Pastor, só mais uma para finalizar. Apocalipse 5 do 9 ao 10, coloca aí para mim, Apocalipse 5 do 9 ao 10. Não era a partir do verso 2 não, acho que era do 3 ou do 4. Aqui. E eles cantavam um cântico novo, falando acerca de Jesus. Ele diz assim: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o seu sangue nos compraste para Deus, gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Ei, irmão, um dia eu e você reinaremos sobre essa terra com o nosso Deus. Vale a pena servir a Deus. Pastor, o que ele viu? Ele viu um arco celeste ao redor do trono. Pastor, que arco é esse? Que arco é esse? O arco-íris, que representa a aliança de Deus com o homem. Amém? Que representa a sua graça. O homem não merecia que Deus fizesse aliança nenhuma com ele, mas pela sua graça, ele fez uma aliança com Noé. Amém? Ele vê o arco celeste. E depois ele vê o quê? Ele vê que saíam do trono relâmpagos, trovões e vozes. O arco celeste representa a aliança, a graça, a misericórdia de Deus. Os relâmpagos, trovões e vozes representam o juízo de Deus. Pastor, o que o Espírito Santo está querendo falar conosco? Antes de Deus manifestar o seu juízo, Ele manifesta a sua misericórdia. Ele manifestou a sua misericórdia quando eu e você éramos inimigos dele, e ele enviou os filhos dele para morrer por nós. Mas um dia ele vai vir julgar essa terra. Um dia ele vai vir com juízo sobre essa terra. Se você entregou a sua vida para Jesus, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus tomou o cálice da ira de Deus no seu lugar.
Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor. Ele cresceu como um broto tenro, como uma raiz arrancada de uma terra seca. Ele não tinha beleza nenhuma para que nos atraísse, não havia nada em sua aparência para que o desejasse, mas verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ei, Ele tomou o cálice da ira no meu e no seu lugar, amém. Mas se você tem algum parente, algum conhecido que não entregou a sua vida para Jesus, meu querido, um dia o Senhor vai vir não com misericórdia, mas Ele vai vir com juízo. Então, em nome de Jesus, ore pelos teus familiares, ore pelos teus amigos, ore pelos seus vizinhos, apresente o Evangelho para Ele, porque o Deus que manifesta, porque o mesmo trono que tem o arco celeste, que tem o arco-íris, que tem a misericórdia de Deus, desse trono também sai relâmpagos, trovões e vozes. É desse trono que vai emanar o juízo de Deus. Deixa eu correr. Ei, 8h58. Pastor, o que ele viu? Ele viu 4 seres viventes, 4 serafins, 4 querubins, cobridores da glória. Eles estão no meio do trono, acima do trono. E eles estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eles estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso, digno de honra, glória e ações de graça. Eles não descansam, eles estão a todo tempo dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ele viu 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Pastor, me explica isso. 7 lâmpadas de fogo, 7 Espíritos de Deus. São 7 Espíritos de Deus, não é um Espírito só. 7 são as manifestações desse Espírito. Isaías 11:2 vai dizer assim: e repousará sobre ele, Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. São as 7 manifestações do Espírito Santo. Quando Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, ele está dizendo para você assim: querido, não se embriagam com vinho, mas se encham do Espírito do Senhor, do Espírito de sabedoria, do Espírito de entendimento, do Espírito de conselho, do Espírito de fortaleza, do Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Se encham do Espírito Santo. Busquem o batismo com o Espírito Santo. Igreja, busquem ser cheios do Espírito Santo. Busquem o poder do Espírito Santo. Eu estou partindo, vamos lá. João viu um culto acontecendo no céu. De um lado, os serafins, querubins, 4 animais, 4 seres viventes. Cada parte da Bíblia chama por um nome. E eles estão cultuando e adorando o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. E assim será eternamente. Santo, Santo. E a igreja vai fazer como? A igreja vai dizer assim, quando eles falarem assim: Santo, aí o outro, Santo, aí o outro, Santo, o outro, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, Santo é o que vive para todos sempre. Nós, a igreja, nós vamos se lançar diante do trono, nós vamos adorar o que vive para todos sempre, e eternamente vamos pegar a nossa coroa, e nós vamos lançar diante do trono, declarando: tudo que sou, sou por causa do Senhor. Tudo que tenho, tenho por causa do Senhor. Ei, você entende isso?
Você compreende isso? Está acontecendo um culto profético no céu. Mas um dia, na eternidade, será a igreja do Senhor. Querido, isso tudo é fruto de uma visão. E aqui eu parto para ministrar sobre a tua vida essa noite, para que a gente possa orar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma coisa é o poder da vista, outra coisa é o poder de uma visão. A vista me capacita a enxergar o visível, o presente e o natural. A visão me capacita a enxergar o invisível e o futuro e o espiritual. A vista te faz perceber o que está acontecendo, as circunstâncias, mas a visão nos capacita a ver o que ainda não aconteceu. A vista te capacita a se mover no natural, no visível, mas a visão te leva a se mover no sobrenatural e no invisível. A vista te faz enxergar a realidade das coisas naturais, mas a visão nos faz enxergar as verdades espirituais e divinas. Escute, quando só enxergamos pelo poder da vista, dos nossos olhos carnais, quando só enxergamos a realidade das coisas naturais, nos desesperamos, desanimamos, regredimos, desistimos, procrastinamos decisões e atitudes. Por quê? Porque estamos olhando só as circunstâncias. Mas quando enxergamos as verdades espirituais e divinas, pelo poder de uma visão, nós avançamos, nos movemos, nos posicionamos, nos preparamos, nos planejamos, nos alegramos, somos cheios de paz, cheios de esperança e cheios de força. Quando a igreja estava sendo perseguida por Roma, a Santa Trindade toma uma decisão no céu, porque a igreja estava desanimando. Pastor, o que eles fizeram? Mudaram as circunstâncias? Deus mudou as circunstâncias? Não, Deus deu à igreja uma visão. O livro de Apocalipse é uma visão, para encorajar, para fortalecer, para trazer a paz e a alegria de novo da igreja. Deus dá uma visão para a igreja. Ei, meu amado irmão, Deus quer te dar uma visão essa noite. E eu vou falar de novo. Deus quer te dar uma visão essa noite. Deus não quer que você viva pela sua vista. Deus quer te dar uma visão. Deus quer que você viva pelo poder dessa visão. Deus quer que você se mova. Deus quer que você se alegre. Deus quer que você tenha paz. Não pelas circunstâncias, mas por causa de uma visão espiritual. Deus quer que você se mova por causa de uma visão espiritual. Há 2 anos atrás, mais ou menos 2 anos atrás, né, Lisandro? Há mais ou menos 2 anos atrás, eu cheguei para o pastor, eu falei: pastor Fernando, tem um casal aqui na igreja que não quer abrir uma célula lá no Recreio, dentro do condomínio Maramá. Ele tem. Pastor, eu quero, o senhor me permite coordenar, abrir as células aqui na Taquara? Eu cuido das células aqui. Eu coordeno as células aqui, o crescimento, o evangelismo da igreja. O senhor me permite abrir essa célula lá? O pastor virou para mim e falou assim: Wagner, mas é só um casal, dentro de um condomínio fechado. Como é que vai ser, Wagner? Eu falei: pastor, eu já vejo as pessoas. Eu já vejo a célula cheia. Eu já vejo o mover de Deus naquele lugar. Deus já me fez ver. Os mais novos frutos daquele lugar estão aqui. Levanta aí, Bira e Mary. Mary se batizou agora no último batismo. Mary, Bira, vocês chegaram há alguns meses na célula, não é? Eu já via vocês há 2 anos atrás. Uma visão de Deus.
Maria e Fabiano, e tantas outras pessoas, quase 30 pessoas se reúnem naquele lugar, transformadas pelo poder de Jesus, debaixo de uma visão espiritual. Deus quer te dar uma visão, mas entenda uma coisa: para que você possa enxergar a visão que o Senhor quer te dar, você precisa ter olhos espirituais abertos. Eu não vou ler o texto, mas eu vou deixar como referência para vocês esses textos, e eu quero que vocês leiam esses textos depois. 2 Reis 6,15, 2 Reis 6,15, Gênesis 21,15, amém? Escute isso. Geazi era moço de Eliseu, e ele estava no arraial junto com Eliseu e mais algumas pessoas, amém? Amém? Geazi acordou de madrugada, quem sabe saiu da tenda para fazer um xixi, de manhã bem cedo, e quando ele olhou, o exército sírio havia cercado o arraial onde eles estavam. O exército sírio, querido, era o exército mais poderoso daquela terra, da terra naquele momento. O exército mais poderoso da terra. Pensa no exército dos Estados Unidos cercando a sua casa, para guerrear contra você. Pensa nisso. A Bíblia diz que aquele exército havia cercado eles. Escute isso. Aquele menino vai correndo e acorda Eliseu. Eliseu, acorda. Geazi está desesperado. Geazi está cheio de ansiedade. Geazi está com a alma perturbada por causa das circunstâncias que os cercavam. Como está teu coração? Como está a tua alma? Está conseguindo dormir à noite? Está conseguindo levantar de manhã? Como é que você está? Será que esse sorriso aí é só o que você está expressando, mas por dentro você está quebrado? Por causa das circunstâncias? Assim está Geazi desesperado. Quando alguém vai conversar com você, como é que você não sabe o que está acontecendo na minha vida, pastor Wagner? Minha família, meu casamento, a minha vida financeira, a minha empresa, o meu trabalho, ai, está tudo destruído, a minha vida sentimental, ai, pastor Wagner. Eliseu acorda. Por isso que é bom sempre ter um homem e uma mulher de Deus perto de nós, caminhar com pessoas de Deus, amém? Eliseu acorda, quando ele fala com ele, ele fala assim: ô rapaz, acalma o teu coração. Deus abra os olhos espirituais dele. A Bíblia diz que os olhos espirituais dele se abriram, e ele viu um exército numeroso de anjos do Senhor ao redor e guardando eles. O segmento do texto diz que os anjos cegaram todos aqueles soldados e entregou nas mãos dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que está entristecendo você, o que está desesperando você, não são as circunstâncias. Sabe por que você está desesperado? Sabe por que ficamos desesperados, com a alma perturbada? Sabe por quê? Porque não temos olhos espirituais abertos. E por isso, no meio da adversidade, ou no meio da necessidade, a gente não consegue enxergar a provisão do Senhor. No meio da perseguição, não conseguimos enxergar a proteção do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você: as circunstâncias podem ser uma realidade, mas existem verdades espirituais que, quem sabe, teus olhos espirituais estão fechados e você não pode enxergar. E eu quero te convidar hoje a dizer para o Senhor: Deus, abra os meus olhos espirituais. Finalizo falando sobre Agar no deserto. No meio do deserto, Abraão mandou ela embora, a empregada que teve um filho com ele, e ela foi mandada para o deserto com um filho. A Bíblia diz que a água acabou, que tinha no cantil, né? Na garrafa, a água acabou. Sabe o que ela fez? Ela pegou o filho dela, colocou debaixo de uma sombra e se afastou.
para não ver o menino morrer de sede. A Bíblia diz que o anjo do Senhor brada e vem falar com ela, e diz para ela: ei mulher, Deus ouviu o choro da criança. E a Bíblia diz que os olhos dela foram abertos, e ela viu um poço cheio de água, bebeu e deu de beber para o menino. Que olhos esses, que olhos são esses que foram abertos? Os olhos espirituais. Meus irmãos, coloca de pé. Pastor, eu queria ter a experiência de João, eu queria ver os céus abertos, eu queria ouvir a voz do Senhor, eu queria ver o Cristo glorificado.